Olá, hoje vamos falar da curva de demanda e vamos aproveitar inclusive para falar um pouquinho também da curva de oferta e algumas noções de equilíbrio. E essa aula ela está dentro do escopo do tópico princípios de microeconomia, dentro do nosso curso de economia gerencial ou de estratégia econômica das empresas. Ora, veja então, imagine que você é o dono de uma sorveteria e se pergunta quanto que você deveria cobrar por uma taça com 2 bolas de sorvete. E suponha que você resolveu então cobrar R$ 6 por uma taça de sorvete. O que você provavelmente se perguntaria é: ora, mas se ao invés de cobrar R$ 6 a taça de sorvete, eu resolvesse cobrar R$ 5, será que eu venderia mais sorvetes? Será que as pessoas demandariam mais sorvete? E se ao invés de cobrar R$ 5, eu resolvesse cobrar R$ 4 pela taça de sorvete? Ora, a intuição nos diz que provavelmente mais pessoas estariam dispostas a consumir sorvete. É essa intuição que está por trás da curva de demanda. Na medida em que o preço cai, as pessoas tendem a consumir mais. Bom, a curva de demanda ela representa uma noção intuitiva que todos nós temos de que, na medida em que o preço de um produto ou serviço aumenta, as pessoas estão menos dispostas a consumir aquele produto. Então, essa noção intuitiva ela é representada nesse diagrama, onde nós temos no eixo vertical os preços e no eixo horizontal as quantidades demandadas. E a curva de demanda ela tem uma inclinação negativa, né? Nesse caso ela está sendo representada por uma reta, em que nós teríamos algo como uma relação linear entre preço praticado e quantidade demandada, e mais ainda uma relação linear com inclinação negativa. Isso significa que se nós praticarmos um preço P1 num nível mais alto, eu tenho uma quantidade demandada num nível mais baixo da curva. Por outro lado, se eu reduzo os preços, pratico um preço P2 num nível mais baixo que o nível de preços P1, eu tenho a expectativa de que as quantidades demandadas vão para um novo nível. Nós vamos para um nível Q2, ou seja, uma redução de preços implicou em um aumento da quantidade demandada. Então, por isso que a gente trata como uma relação inversa. Uma diminuição de preço implica em um aumento da quantidade demandada. Essa relação inversa ela é representada pela nossa curva de demanda. Certo?
Ora, que a nossa curva de demanda representada por uma função linear está querendo nos dizer é que se P1 é maior do que P2, P1 é maior do que P2, Q1 tem que ser menor do que Q2. Ok? Então, essa é a relação esperada entre preços e quantidades demandadas. Bom, como é que a gente constrói uma curva de demanda? Eu poderia... Vamos supor aqui que nós estamos estudando o consumo de sorvete, tá? Dentro de um determinado mercado. Eu poderia observar o comportamento de um determinado indivíduo, a Melissa, ou eu poderia fazer uma pesquisa de marketing, né? E fazer uma pergunta para a Melissa: quantas taças de sorvete a Melissa consumiria em uma semana se o preço praticado fosse de 6? Então vamos imaginar que a Melissa é uma estudante universitária, tá? E ali naquela região você faz uma pesquisa de marketing junto com a Melissa e pergunte: vem cá, se eu vendesse aqui o sorvete a R$6 a taça, quantas unidades de sorvete você consumiria por semana? A Melissa, olha, responderia: não, eu não consumo nada a esse nível de preço, tá? Mas se o preço fosse de R$5, talvez ela estivesse disposta a consumir uma taça de sorvete semanalmente. E se o preço fosse de R$4, talvez ela estivesse disposta a consumir 2 taças de sorvete, ok? Bom, eu fiz essa entrevista, eu fiz esse levantamento junto com o indivíduo, a Melissa. Poderia fazer esse mesmo levantamento com outro indivíduo, o Marcelo, e eu verificaria que a propensão a consumo de sorvete do Marcelo é diferente da propensão a consumo de sorvete da Melissa. Então, ao nível de R$6, o Marcelo já estaria disposto a consumir alguma coisa semanalmente. Diferente da Melissa, desculpa, o Marcelo já teria algum nível de propensão de consumo. Ao nível de R$5 a taça de sorvete, o Marcelo já consumiria 1,5 taça em média semanalmente, certo? Ora, se eu quisesse então, olha, eu fiz uma entrevista com a Melissa, fiz uma entrevista com o Marcelo e assim eu fiz uma entrevista com uma amostra representativa do mercado de consumidores de sorvete ali na região que eu estou analisando. Nesse exemplo específico, vamos supor que é uma sorveteria próxima de uma universidade, entrevistei ali algumas pessoas e o meu mercado então passa a ser esse ambiente onde o sorvete que eu forneço, né, ele está sendo negociado. Então nesse mercado eu poderia dizer o seguinte, que é um preço de 6, eu venderia um pouco não venderia nada para Melissa, mas venderia um pouco para o Marcelo, tá? Então eu poderia montar aqui uma tabelinha onde eu teria o preço e a quantidade total demandada. Então, a um preço de 6, eu teria aqui essa quantidade do Marcelo mais 0 da Melissa e eu colocaria aqui essa quantidade a um preço que seria essa de cá. A um preço de 5, eu já teria um consumo maior, tá? Então, a um preço de 5, eu já teria aqui uma quantidade 2, alguma coisa de consumo no mercado. Então eu faria essa construção, estimaria para o mercado a relação entre preço e quantidade demandada no mercado. Bom, mais à frente nós vamos precisar de alguns conceitos. O conceito de bem substituto
e o conceito de bem complementar. Ora, se eu estou fabricando sorvete, eu imagino que o picolé possa ser um substituto do meu sorvete. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu aumentar o preço do sorvete, as pessoas vão consumir menos sorvete e vão passar a consumir mais picolé. Então, o picolé é um bem substituto do sorvete, porque se eu aumento o preço do sorvete, eu aumento a quantidade demandada do picolé. Um bem é dito complementar, tá? Quando o aumento do consumo de um determinado bem implica no aumento do consumo do seu complemento. Então vamos dar um exemplo do arroz e do feijão. Eu estou querendo dizer com isso que se as pessoas consomem mais arroz, elas estarão mais dispostas também a consumir mais feijão, porque arroz e feijão são considerados produtos complementares, eles complementam o prato. Então, provavelmente se eu reduzir o preço do arroz, é bem possível que eu aumente não apenas o consumo do arroz, mas eu aumente também o consumo do feijão. Então, eu tenho bens que são considerados substitutos, né, que são aqueles bens que competem com o bem que eu produzo. São bens que têm outras características diferentes dos bens que eu produzo, mas que de alguma forma eles competem, como o picolé, sorvete, como a TV a cabo competindo com o serviço de streaming. São dois serviços distintos, né? Você ter uma televisão a cabo, uma net, por exemplo, concorrendo com a Netflix, que é um produto de streaming. Não são os mesmos produtos, mas são produtos que são substitutos. Por outro lado, os bens complementares são esses, como o arroz, o feijão, o café, o leite. O aumento do café, o consumo do café deve implicar no aumento do consumo do leite também. Bom, vamos falar um pouco mais sobre a nossa curva de demanda, tá? A curva de demanda, eu falei para você, a gente montou uma curva de demanda baseado nas nossas estimativas de consumo dos indivíduos. A gente fez uma estimativa de consumo do mercado, mas algumas coisas podem influenciar a curva de demanda. Um dos fatores que influencia a curva de demanda, por exemplo, é a renda. Se as pessoas têm um aumento de renda, é de se esperar que a curva de demanda ela se desloque para a direita. Tá? Se você tiver um aumento da renda, a gente tem a expectativa de que a curva de demanda se desloque para a direita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a um determinado nível de preço, certo? Eu tinha as pessoas consumindo, demandando uma determinada quantidade, tá? Isso dá uma curva, vamos chamar nossa curva linha. Se eu tenho um aumento de renda, as pessoas têm mais dinheiro no bolso, o que a gente quer dizer é que a curva de demanda deve se deslocar para uma nova curva, que eu estou chamando de que duas linhas, o que implica dizer que a nossa quantidade demandada aqui ela vai ser superior. E isso aconteceu não porque os preços mudaram, eu estou no mesmo nível de preço aqui. Tá? Os preços não mudaram. O que aconteceu foi que simplesmente o aumento da renda fez com que o consumo, a demanda, ela fosse ampliada. Então a gente diz que houve um deslocamento da curva de demanda em função de um aumento da renda. Esse é o comportamento que a gente espera padrão. Tá? Existem algumas situações em que esse comportamento padrão ele não acontece. Um aumento de renda pode implicar na redução de consumo de um bem que é chamado bem inferior. Não é o nosso padrão é essa situação que a gente está colocando aqui de deslocamento, um aumento de renda implicando em um deslocamento à direita da curva de demanda. Se um bem é considerado um bem comum. Um bem inferior é aquele bem em que, por exemplo, a farinha, né, o consumo de farinha eventualmente pode diminuir se as pessoas com mais renda se deslocam para produtos com
com um potencial nutritivo maior, como o arroz e o feijão no prato. Então, o aumento da renda, aí, nesse caso, implicaria uma redução do consumo de farinha, e a farinha seria chamado de bem inferior. Tá? Mas eu quero só reforçar novamente de que esse não é o nosso comportamento padrão. Nosso comportamento padrão é de que o aumento da renda vai implicar, de fato, num deslocamento à direita da curva de demanda. Bom, outros fatores podem afetar o deslocamento da curva de demanda. Mudança de gostos ou preferências das pessoas podem implicar em aumento do consumo de produtos. Então, há um tempo atrás, houve uma explosão de temaquerias na cidade. O simples fato de que as pessoas reduziram esse gosto, essa preferência por um determinado produto, fez com que a demanda por esse produto caísse. Tá? Então, às vezes, investimentos altos em propaganda podem fazer com que um determinado produto caia no gosto dos consumidores de maneira geral, e que isso implique num aumento de demanda daquele produto. Expectativas com relação ao futuro também podem implicar em mudanças no comportamento do consumidor. Então, se as pessoas têm uma expectativa de que a economia deve crescer nos próximos anos, elas tendem a aumentar seu hábito de consumo, elas tendem a consumir mais, elas tendem a demandar mais, e aí a gente diz que há um deslocamento da curva de demanda simplesmente porque as expectativas dos agentes com relação ao futuro são expectativas positivas, são expectativas de crescimento. As pessoas têm mais segurança de que estarão empregadas no futuro e que podem demandar mais no presente. Outro fator que pode implicar num deslocamento da curva de demanda é o crescimento de um determinado mercado. Um maior número de compradores num determinado mercado pode fazer com que a curva de demanda se desloque. Por exemplo, se você tem uma padaria num determinado bairro, e se um grande investimento imobiliário está sendo feito naquele bairro, o mercado para aquela sua padaria ele deve crescer. Então, a curva de demanda dos seus produtos ela deve se deslocar para a direita. Falando da curva de demanda, como eu disse para vocês no início, eu também quero falar um pouquinho sobre a curva de oferta, porque a curva de oferta, o que ela mede? Ela mede a propensão a ofertar produtos, a entregar produtos do produtor. Tá? Então, enquanto a curva de demanda está olhando na perspectiva do consumidor, a curva de oferta está olhando sobre a perspectiva do ofertante, do empreendedor, do empresário, aquela pessoa que está ofertando o produto. Da perspectiva dessa pessoa, um aumento dos preços implica numa maior propensão a ofertar um determinado produto. Então, se os preços tendem a subir, o empreendedor, o empresário, ele tende a ofertar mais do determinado produto. Então, o que a gente diz aqui, diferente lá da curva de demanda, é que há uma relação positiva entre preço e quantidade. Então, se eu tivesse que modelar essa curva, eu diria, usando uma função linear, a gente faria uma relação entre preço e quantidade que fosse colocada dessa forma, tá? Onde a nossa inclinação da curva ela é positiva. Bom, isso quer dizer que preços e quantidades eles seguem na mesma direção. Olha aqui, a inclinação então ela é positiva, um aumento do nível de preços, certo? Implica em um aumento das quantidades ofertadas. Bom, a curva de oferta também se desloca em função de alguns fatores, né? Dentre as variáveis, digamos assim, dentre as coisas que podem afetar a curva de oferta,
mudança no preço dos insumos, tá? Se os insumos passam a ser mais caros, os ofertantes tendem a lucratividade é menor, né? Então as pessoas tendem a ofertar menos de um determinado produto. Mudanças na tecnologia, tá? Mudanças tecnológicas podem implicar em uma redução generalizada da estrutura de custos do negócio. Isso pode fazer com que a curva de oferta se desloque para a direita, onde você consegue ofertar mais produtos com o seu parque empresarial. Você consegue, com o mesmo parque, você consegue ofertar mais produto. Expectativas com relação ao futuro também vão mudar a propensão a ofertar por parte do empresário. Se o empresário sente mais confiança com relação ao futuro, ele tende a investir mais. Então, se ele tende a investir mais, ele vai produzir mais. Então, isso deve deslocar a curva de oferta para a direita. E número de vendedores. Se mais pessoas estão dispostas a entrar no mercado ofertando um produto, né, mais empresários, isso deve deslocar a curva de oferta também para a direita. Ora, uma vez que discutimos a curva de demanda e discutimos a curva de oferta, a discussão que fica agora é o que acontece quando a curva de oferta se encontra com a curva de demanda. Tá? Nós temos aquilo que os economistas chamam de situação de equilíbrio. Tá? Nós vamos ter o nível de preço de equilíbrio na economia e a quantidade de equilíbrio. Tá? Essa quantidade de equilíbrio vai representar o momento em que quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada. Um exercício comum que se faz é o exercício de estática comparativa, onde a gente busca discutir o que movimenta a curva de demanda, o que movimenta a curva de oferta e qual as consequências para a situação de equilíbrio, uma vez que essas curvas se movimentam. Então vamos lá. Se a gente discute o nosso mercado de produção do sorvete, e se nós temos aí uma condição que faz com que a curva de demanda, se desloque à direita, por exemplo, se o verão chega e as pessoas tendem a demandar mais sorvete, ou então uma situação em que a renda das famílias aumenta e as pessoas tendem a consumir mais sorvete, o que deve acontecer com a curva de demanda? Ela deve se deslocar para a direita, certo? Então a curva de demanda passa a se comportar de acordo com essa segunda situação aqui, essa linha verde. Nessa situação, o novo preço de equilíbrio se dá numa situação de preço maior do que a situação original. Ora, os preços subiram. Isso aconteceu porque houve uma pressão de demanda, seja por conta, por exemplo, como eu comentei, de um determinado período sazonal, onde as pessoas tendem a buscar mais o produto. Vamos então fazer esse mesmo exercício agora seguindo dois passos. Num primeiro momento, a gente vê a nossa situação em que a demanda subiu de maneira geral. Tá? A nossa curva de demanda saiu da situação 1 e passou para a situação 2. Como a gente viu, o nível de preços de equilíbrio passou a se posicionar num nível mais alto. O que vai acontecer então se as empresas resolverem fazer investimentos de maneira permanente
de tal forma que a capacidade da produção se eleve. Tá? O que deve acontecer? A curva de oferta vai se deslocar para a direita. Então, olha, num primeiro passo, demanda subiu, certo? Nível de preços se equilibrou um pouco acima. Num segundo momento, as firmas resolveram fazer investimentos em aumento de capacidade. A curva de oferta, nesse segundo momento, a curva de oferta passou para uma nova situação, com as firmas aumentando capacidade. O que vai acontecer com os preços? Os preços tendem a uma nova situação de equilíbrio, num patamar mais baixo. Eventualmente, até se a oferta crescer muito, né, a gente poderia até voltar para o nível de preços anterior, ou até mesmo um nível de preços mais baixo, a depender do comportamento da oferta. Esse tipo de exercício aqui é um exercício comum entre as pessoas que estudam economia, no sentido de tentar discutir ações que devem ser adotadas do ponto de vista de política. Você poderia imaginar, por exemplo, que o Banco Central, quando percebe que há uma pressão de demanda, né, o objetivo em se aumentar a taxa de juros é evitar que essa demanda acabe implicando em um aumento generalizado de preços. Se as firmas investem, por outro lado, a gente tem uma situação em que um aumento da oferta deve fazer com que os preços caiam. Okay? Então, veja só, nessa segunda situação, né, a gente tem um nível de preços de equilíbrio mais baixo do que essa situação em que houve um aumento da demanda no primeiro momento. Bom, finalmente aqui, para a gente apenas ilustrar do ponto de vista matemático como a gente resolveria uma situação em que a curva da oferta é apresentada dessa forma e a curva da demanda é apresentada dessa forma. Tá? A pergunta que fica é o seguinte: como determinar o preço de equilíbrio? A gente sabe que para resolver isso, basta eu igualar as duas curvas, né? Então, eu vou ter uma situação em que a curva de demanda se iguala à curva de oferta. E aí, resolvendo essa equação, a gente vai acabar encontrando o nível de quantidade produzida de equilíbrio, tá? Vai sair como resultado dessa equação. Nós vamos ter aqui então que a Q estrela vai ser igual a 100 menos 55 dividido por 4,5, logo Q estrela igual a 10. E qual seria o nível de preço de equilíbrio? Basta eu substituir P igual a 55 mais 2,5 vezes 10. O nosso nível de preços de equilíbrio vai se dar aqui em 80. Então nós encontramos P1 e encontramos Q1, ok? É o que vocês vão encontrar aqui a solução nesse slide, que é igual a 10 e preço igual a 80. Bom, para concluir nossa aula, nós vamos discutir um último tema, que é o tema da elasticidade da demanda, tá? Elasticidade preço-demanda. Bom, antes disso, vamos lembrar aqui de um conceito em matemática, né? Esse símbolozinho do delta. O que um delta significa? Delta
X significa variação, ou seja, é um x1 menos um ponto de partida x0, ok? Então, o que nós temos aqui? ΔP, uma variação absoluta dos preços. ΔQ, uma variação absoluta nas quantidades. A elasticidade preço-demanda, ela mede a sensibilidade relativa da demanda em relação a uma variação relativa nos preços. Então, se eu vario os preços em 1%, por exemplo, qual é a variação da demanda que eu vou esperar do ponto de vista relativo e não absoluto. Tá? Então, vamos chamar a elasticidade preço-demanda desse símbolo grego eta. Tá? E vamos definir, então, a elasticidade preço-demanda como a variação relativa, olha aqui, ó, não é a variação absoluta, a variação absoluta é o ΔQ. Quando eu divido ΔQ por Q, eu tenho uma variação relativa nas quantidades, dividido por uma variação relativa nos preços. Como eu disse a vocês, se o preço varia em 1%, qual é a variação esperada que eu tenho das quantidades? Ou seja, se os preços sobem em 1%, eu sei que a quantidade vai diminuir. Também a elasticidade mede justamente essa sensibilidade. Quanto percentualmente a demanda deve se reduzir em função de um aumento relativo nos preços. Então, o que a elasticidade está tentando capturar é essa sensibilidade relativa que existe nas quantidades demandadas em relação a variações de preço. Ela está associada, né? Ela não é exatamente a inclinação dessa reta, mas ela tem uma certa associação com essa inclinação. Então vamos supor que eu estou num determinado ponto de partida, né? Onde os preços são de 5 e a quantidade demandada é de 1 unidade. Ora, se eu tiver uma redução do preço, o preço passar de 5 para 4, ou seja, se o meu ΔP for de 4 menos 5 igual a menos 1. Então, minha variação absoluta nos preços foi de 1 unidade. Mas qual teria sido a minha variação relativa? Eu teria que dividir ΔP pelo nível de preço de partida, que no nosso caso foi 5. Então, ΔP sobre P seria menos 1 sobre 5, que daria menos 20%. Essa foi a variação relativa de preço. Ora, com uma variação relativa de preços dessa natureza, a gente sabe que a quantidade demandada vai ser ampliada. Tá? Então, vamos imaginar que a quantidade, para esse novo nível de preços, 4, a quantidade demandada seja de 2 unidades. Então, qual é o valor da elasticidade preço-demanda? Ora, eu vou aplicar, então, a expressão acima, né? E aplicando aqui a nossa expressão, eu vou encontrar que a minha variação de quantidade, né? A minha variação foi de 2 unidades menos 1. Tá? Eu tinha 2 unidades nessa situação contra uma situação original de consumo de apenas uma taça de sorvete, certo? Dividindo pela quantidade original, que é de 1, eu tenho uma variação relativa aqui, uma queda de 100% na minha quantidade demandada. Ora, a gente já viu ali em cima que a quantidade de preços, ela caiu em 20%. Tá? Ora, com uma quantidade uma queda de preços da ordem de grandeza de 20%, implicou numa variação de demanda da ordem de 100%. Tá? Então, uma queda de preços de 20% implicou em um aumento da demanda de 100%. Então, se eu dividir 100% por 20%, né? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 100%, e aqui é a mesma coisa que 20%. Então, 100 dividido por 20, eu vou encontrar
5. Então a elasticidade preço-demanda é de 5. Bom, um detalhe, em alguns livros de economia, esse sinalzinho negativo aqui não vai aparecer, tá? Em alguns livros de economia, não aparecendo esse sinal aqui, você vai encontrar aqui que a elasticidade preço-demanda é de menos 5. Bom, aqui no nosso curso, a gente sabe que quando se fala numa elasticidade preço-demanda de 5, o que eu quero dizer com isso é que uma variação relativa de preços, ou seja, uma subida de preços, vai implicar numa queda relativa na demanda. Então, a presença ou não desse sinal aqui é só uma questão de padronização. Alguns livros preferem padronizar colocando a elasticidade preço-demanda num valor positivo, outros preferem não fazer isso. Tá? Então, o que vocês vão encontrar aqui no cantinho é que uma diminuição de 20% no preço, o preço caiu de 5 para 4, implicou em um aumento relativo, tá? De 5 vezes na demanda. Isso é, houve um aumento de demanda de 100%. Tá? Então, essa é a ideia que está por trás do conceito de elasticidade preço-demanda. Ela mede, ela é uma sensibilidade da variação da quantidade demandada, uma variação relativa da quantidade demandada, em função de uma variação relativa no nível de preços. Bom, com isso a gente encerra a nossa aula sobre curva de demanda, dentro do contexto de nossa discussão de princípios de microeconomia. Um tchau para vocês e a gente se encontra na próxima aula.